Olá, irmãos. Que bom falar com vocês novamente. Espero que estejam bem, com saúde, com paz, com alegria no coração. Você já sabe que o crente não pode andar sobressaltado, porque senão ele não demonstra a paz que reina no seu coração. Problemas existem, todos nós temos. Quem pensa que não tem problema é porque tem o maior problema. O maior problema dele é não entender os próprios problemas. Porque a palavra de Deus confirma isso. Ela diz: no mundo tereis aflições, mas tende paz, porque eu venci o mundo. Cristo já venceu o mundo. E nós, se estamos em Cristo, somos vencedores também. Então, queridos, a despeito de todas as dificuldades, a despeito de toda a aparência do mal, nós não temos que nos basear nisso. Por maior que sejam as montanhas dos nossos problemas, por maiores que sejam os fantasmas que nos assustam, por assim dizer, nós temos um Deus maior do que tudo isso. E Deus está no comando das nossas vidas. Não fique preocupado. Tenha paz. Tenha tranquilidade. Leia, medite na palavra de Deus, cante louvores, leia a palavra de Deus e louve ao Senhor e glorifique a Deus e deixe as coisas fluir com naturalidade. Viva com naturalidade. Deus está cuidando de você. Amém? Então, bom dia, boa tarde, boa noite, como sempre digo, dependendo do horário que você esteja me assistindo. O importante disso tudo é estarmos em comunhão uns com os outros e com Deus. Amém? Eu vou ler uma palavra, dando continuidade ao livro de Mateus, depois uma breve oração para então meditarmos na sua palavra. Nós estamos no livro de Mateus, estamos no capítulo 16, e eu vou ler do versículo 21 em diante, onde Jesus está predizendo a sua morte e ressurreição, falando com os discípulos sobre a sua morte e ressurreição. Então diz assim a partir do versículo 21. Desde esse tempo, Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém, sofresse muitas coisas nas mãos dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, fosse morto e no terceiro dia ressuscitasse. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo que Deus não permita, isso de modo nenhum irá lhe acontecer. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: saia da minha frente, Satanás. Você é para mim uma pedra de tropeço, porque não leva em consideração as coisas de Deus e sim as dos homens. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Somente até aí. Oremos ao Senhor.
Querido Deus e Pai, obrigado, Senhor, por mais esse privilégio santo de estarmos falando ao Teu povo, à Tua igreja. Obrigado pela unção do Teu Espírito. Unge-me para falar e unge o Teu povo para ouvir, mas a todos para compreendermos o Teu querer e a Tua vontade para as nossas vidas. Pai Santo, abençoa os Teus filhos, que eles possam se alimentar dessa pequena reflexão que queremos fazer da Tua palavra. Mas acima de tudo, Senhor, que a Tua palavra venha trazer alegria e paz aos nossos corações, a despeito de todas as dificuldades que temos na vida. Nós temos a Ti, temos um Deus único e verdadeiro, ao Senhor dos Senhores, ao Rei dos Reis, aquele que enviou o seu Filho à cruz para nos salvar. Obrigado, Pai, por essa compreensão. Obrigado pelo perdão. Obrigado pela vida, pela saúde e pela paz. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Então, amados, um texto pequeno, apenas uns 4 versículos, para nós meditarmos. Semana passada nós estávamos falando sobre a confissão que Pedro fez a Jesus, quando Deus revelou, e cremos que a todos nós o Senhor sempre se revela, desde o dia em que recebemos a Cristo como Senhor e Salvador, justamente pela revelação de Cristo a nós, de Deus a nós, para recebermos a Cristo e obtermos o perdão dos nossos pecados. Mas, veja bem, ainda hoje se repete com muita facilidade, hoje principalmente, não teria motivo para isso. Por quê? Porque temos a palavra de Deus para nos explicar. Naquela época, não havia a palavra lida do Novo Testamento. Veja bem, o Novo Testamento estava sendo vivido, estava começando a ser vivido no Novo Testamento, porque fala a partir de Jesus, da vinda de Jesus, não é? O principal tema é esse. E então era difícil realmente de compreender, e daí é fácil compreender a dúvida de Pedro, ou melhor dizendo, o comportamento de Pedro. Mas hoje não há motivo para isso. Mesmo assim, o povo ainda continua com essa mesma ignorância. E eu vou deixar claro para vocês desde já. Tudo que se opõe ao evento da crucificação de Jesus, tudo que se opõe à cruz do Calvário, vem do anticristo. Mesmo que seja proferido por um crente, mesmo que seja proferido por um religioso qualquer, principalmente um evangélico, se opõe à cruz do Calvário, se é contrário à cruz do Calvário, o procedimento, ou melhor dizendo, o início disso tudo, o pensamento disso tudo, foi posto naquela pessoa pelo inimigo das nossas almas. Pode compreender isso? Você vai compreender agora melhor quando estivermos lendo. Então preste atenção. Versículo 21 diz que desde esse tempo, Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém, sofresse muitas coisas nas mãos dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, fosse morto e no terceiro dia ressuscitasse. Veja, o próprio Senhor Jesus é quem estava ensinando isso a eles, é quem estava declarando isso a eles. Na realidade, como bons discípulos, era para eles ouvirem e talvez até lamentarem, mas acima de tudo compreenderem, porque era necessário. O próprio Senhor Jesus disse:
que era necessário que ele fosse para Jerusalém sofrer tudo isso. Essas alturas, quando ele estava falando aqui com os discípulos, ele não estava exatamente em Jerusalém. Mas ele disse, é necessário que eu vá lá. E diz mais, olha quem o ia maltratar. Os anciãos, que vamos dizer assim, a corte dos anciãos, o grupo de anciãos eram os conselheiros da corte, os anciãos os anciãos dos principais sacerdotes, quer dizer, os sacerdotes mais antigos, mais velhos, e dos escribas, que era de onde partiu a seita dos fariseus. Pode compreender isso? Quem fomentou a morte de Jesus, inicialmente não foi o povo propriamente dito, nem as autoridades, foram os escribas, foram os sacerdotes e os anciãos da época. Pode compreender isso? E a história se repete. Que hoje o que você vê de religiosos envergonhando o nome de Cristo e o nome da igreja não são poucos. A despeito do conhecimento que temos hoje na palavra, através da palavra, ainda há quem duvide. Assim como há quem duvide, por exemplo, que o atual presidente não vai deixar o cargo, que o outro não vai assumir. Tem gente que não acredita. Tem gente que não acredita que o homem foi à Lua, que é melhor do que isso. Mas nós não vamos nos meter nem numa coisa nem noutra. Não somos astrônomos nem políticos. Não detestamos os políticos, amamos a nossa pátria, mas deixa Deus comandar isso. Isso tudo está nas mãos de Deus. Inclusive nós estamos guardados nas mãos de Deus. Então isso não é motivo para preocupação. Agora, uma coisa triste é aquelas pessoas que ainda não entendem que Cristo foi à cruz para nos salvar. Por que eu estou dizendo isso? Porque Pedro ficou zangado. Pedro quis repreender Jesus. Olha o que ele diz no versículo seguinte. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo que Deus não permita isso, de modo nenhum irá lhe acontecer. Se Jesus disse que ia acontecer, quem sou eu? Quem é Pedro? Quem é João? Quem é o Sebastião para dizer que não vai acontecer? Tudo que a palavra de Deus nos diz é para acontecer. Obviamente sabemos que muitas coisas já aconteceram. Podem compreender isso? Inclusive a respeito de Cristo, da sua morte na cruz, da sua ressurreição, da sua ida aos céus. Tudo isso já aconteceu. Amém? Para a honra e glória do Senhor. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro, saia da minha frente, Satanás. Tem outras versões que dizem, arreda-te, Satanás. Arredar-se é isso. Sai da frente, passa lá para trás. Saia da minha frente, Satanás. Você é para mim uma pedra de tropeço, porque não leva em consideração as coisas de Deus, e sim as dos homens. Pedro, quando tentou repreender Jesus, não foi um pensamento vindo de Deus. Isto é uma cilada do inimigo, é uma seta do inimigo. Pedro foi um santo homem, claro, um apóstolo maravilhoso, um santo do Senhor, mas naquele momento ele se deixou usar por palavras que provêm do inimigo. Por quê? Porque estava se opondo àquilo que Cristo iria fazer para salvar a humanidade. O objetivo de Cristo ter vindo ao mundo, ele ter nascido de uma virgem, por quê? Porque foi gerado pelo Espírito Santo de Deus. Aí a divindade estava presente. Nasceu como homem, sim. Viveu como homem, sim. Morreu como homem, sim.
mas na sua essência era o Filho de Deus. Era Deus. E quem somos nós para nos opormos a Cristo? Quem somos nós para dizer a Cristo, não faça isso, não faça aquilo? Não. Não cabe a nós. Cabe a nós pedir perdão, pedir misericórdia, pedir saúde, pedir paz, pedir harmonia, e nós mesmos, na nossa consciência, trabalharmos para que isso aconteça. Mas, obviamente, com o apoio, com a permissão, com a orientação do Espírito Santo de Deus. E Jesus não gostou. Não gostou do que Pedro disse. Quer me demover daquilo que eu preciso fazer para que a humanidade seja salva? Você pode compreender isto? Se Jesus ouvisse a Pedro e não fosse a cruz por nós, aonde estaríamos nós agora? Nas portas do inferno. Podem compreender isto? Jesus veio ao mundo, não apenas ou não só para trazer as boas novas de salvação, mas para prover essa salvação. Viveu até aos 30 anos, não anonimamente, mas pacatamente, com poucos detalhes. Teve um detalhe lá quando ele tinha 12 anos que se perdeu dos pais, depois estava lá no templo falando das coisas de Deus e tal, mas isso era só um exemplo. Na realidade, a obra vicária foi ele quem a promoveu na cruz do Calvário, foi ele quem a vivenciou na cruz do Calvário. E o que é a obra vicária? É a obra da substituição na cruz do Calvário. Ele nos substituiu. Éramos nós que tínhamos que morrer pelos nossos pecados com derramamento de sangue, mas Cristo morreu por nós. Preste atenção nisso. Não foi Buda, não foi Allan Kardec, não foi Santo Agostinho, não foi São Pedro, não foi São Paulo, nem São João, não foi o Jeca Tatu, não foi mais ninguém que desse a sua vida para nos salvar. Sabe por quê? Porque ele viveu sem pecar. Ele tornou-se o nosso Cordeiro Pascal. Aquele Cordeiro imaculado, sem mácula, sem mancha, sem defeito, sem pecado. Foi, veja bem, o inocente morrendo pelos culpados, mas ele foi pela vontade de Deus. Ele quis ir, ele foi por amor à humanidade. Ele entregou a sua vida na cruz para que a humanidade alcançasse vida eterna, vida abundante. Não é vida com abundância, não confunda as coisas. Vida abundante é muita vida. E vida com abundância é viver com aquilo que Deus lhe permite adquirir, ter, etc. Não é pecado ter abundância, desde que seja lícito. Mas Cristo foi à cruz, derramou seu sangue. Deus havia dito que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então os nossos pecados só poderiam ser remidos, só poderiam ser perdoados se nós ou alguém por nós morresse com derramamento de sangue. Então Cristo foi à cruz por nós. É por isso que a Bíblia diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Deus não nos castigou, castigou a ele porque ele assumiu as nossas culpas. Olha que coisa maravilhosa, e que Pedro, coitado, em termos, não é? Em termos, cedeu
a mente do inimigo naquele momento. Claro que ele se arrependeu disso posteriormente. Claro. Mas Jesus, sabiamente, logo a seguir, deu um ensinamento que eu não li todo, que seriam mais uns 3 versículos, mas li o primeiro versículo que diz assim: então Jesus disse aos seus discípulos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O que Jesus está dizendo aqui exatamente? Ele aproveitou a deixa do que aconteceu e disse, olha, quem quiser me seguir, é quase como se ele dissesse assim, não dê vazão aos seus pensamentos, não dê vazão às bobagens que pairam pelo seu pensamento, aquilo que o inimigo pode colocar na sua mente como pensamento. O inimigo pode colocar pensamento, sim, nos crentes, ou nos descrentes nem se fala, mas nos crentes cabe a nós entendermos, é por isso que nós precisamos ler as Sagradas Escrituras, para entender o que é lícito a Deus, o que agrada a Deus, o que não agrada. Porque quando vem um pensamento desse, nós entendemos que não é de Deus e repreendemos, e anulamos. E entregamos o nosso pensar ao Senhor, nosso pensar, o nosso agir. Então Jesus diz, quem quer me seguir, ou seja, quem quer vir após mim, tem 2 coisas importantes que precisa fazer. E a primeira é negar-se a si mesmo. Ou seja, nas coisas sagradas, nas coisas decentes, nas coisas honestas e tal, não dê lugar à sua vontade. Deus não está dizendo, se der vontade de tomar um cafezinho, você ora para ver se Deus permite. Não é isso que ele está dizendo. É quanto às coisas, veja bem, que edificam, quanto às coisas espirituais, quanto às coisas que decisões precisamos tomar, etc. Ele diz, negue-se a si mesmo. Negar-se a nós mesmos é dispensar a nossa vontade e perguntar, Senhor, o que é a tua vontade sobre isso? Queres que eu faça? Queres que eu vá? Queres que eu diga? Negar a nós mesmos é abrir mão das nossas vontades em detrimento da vontade de Deus. É a palavra de Deus, é a vontade de Deus que nós precisamos fazer. E ele diz, negue-se a si mesmo. E logo a seguir ele diz, tome cada dia a sua cruz. Tem tanta gente fazendo tanta bobagem com isso. Tem gente até andando pela rua carregando uma cruz nas costas. Não é isso que Jesus está dizendo. A verdadeira cruz no sentido de morte na cruz, levando o punho de maldito, inclusive, para poder salvar a humanidade, isso era só para Jesus, não é para nós. Quando ele diz, tome cada dia a sua cruz, ele está dizendo, a cada dia da sua vida de cristão, assuma o seu cristianismo, assuma a palavra de Deus, assuma o querer de Deus, assuma um comportamento de cristão, porque está cheio de crentes que não têm comportamento de cristão. Tem crentes aí desavergonhados para tudo, tem crente participando de coisas políticas, tem crente participando de coisas do mundo, tem crente participando de tudo. Isso quando não levam o mundo para dentro da igreja. Fazem isso também. Mas vamos deixar isso para outra vez. Assuma a sua condição de cristão. Se você está disposto a negar-se a si mesmo. Por que nós devemos negar a nós mesmos? Porque nosso pensamento, nosso entendimento, nosso conhecimento é limitado. Nós não conhecemos nada além das 4 paredes que estamos. Deus conhece tudo. Deus sabe tudo. Ele é onipotente, onisciente e onipresente. Está presente em todos os lugares ao mesmo tempo
ele sabe todas as coisas, ele pode todas as coisas. Então ele tem melhores condições de discernir o que é melhor para nós. Às vezes nós pensamos para nós mesmos que é melhor correr para chegar primeiro. E ele acha que se nós formos devagar, não vamos levar topada, não vamos fazer bobagem e vamos chegar a tempo de resolver as coisas. Ele é que sabe o que é melhor para nós. Então, devemos negar a nossa vontade para fazer a vontade dele. E todo dia assumirmos um comportamento de um cristão verdadeiro, sendo honestos, sendo sérios com os nossos negócios, sendo decentes, sendo tolerantes, sendo pacientes, perdoando, amando os nossos semelhantes. Podem compreender isto? Então, o sentido desse texto que nós lemos é justamente esse. Compreender que Cristo veio com aquela finalidade e hoje podemos dizer já a cumpriu. Ele já fez a parte dele. Ele já nos abriu a porta do céu com o derramamento do sangue dele. Cabe a nós agora entrar pela porta. Ele é a porta. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai a Deus se não for por ele. Você pode compreender isso? Se você pode compreender isso, está no caminho certo. Então agora feche os seus olhos para nós fazermos uma oração para encerrar. Amém? Curve a sua cabeça, eleve a Deus os seus pensamentos. Querido Deus e amado Pai, obrigado, Senhor, por esse momento maravilhoso na Tua presença, debaixo da unção do Teu Espírito, ó Pai. Os Teus filhinhos que estão do outro lado ouvindo, Senhor, sejam ricamente abençoados por esta palavra. E que eles possam tirar da sua mente, do seu coração, esse negócio de não aceitar o Evangelho, de não aceitar as coisas que Deus determina. Muitas vezes isso acontece nas igrejas, acontece na nossa vida particular, mas, Pai querido, ajuda-nos a deixar a nossa vontade em deprimento da Tua vontade. É a Tua vontade que nós queremos e precisamos realizar para que tudo nos vá bem, para que possa estar em nós aquela paz que só Tu podes dar, a paz que vem a nós levado pela compreensão de que Tu estás dirigindo as nossas vidas, de que Tu estás no comando das nossas vidas, apesar do que estamos vendo. Os nossos olhos carnais, o nosso olhar simplório só vê o que não presta quase. Mas no meio de tudo que a gente vê ou não vê, eu sei que a Tua mão está agindo sobre nós. Continua abençoando os Teus filhos, todos aqueles que estão ao alcance da minha voz, Senhor, sejam ricamente abençoados por Ti, com paz, com alegria, com saúde, e que tenham, Senhor, a salvação em Cristo Jesus, para que tenham uma vida abundante, ou seja, uma vida eterna. Obrigado, Pai. E agora, Senhor, que a graça do Teu Filho Jesus, que o Teu amor e a comunhão com o Teu Santo Espírito, Pai, esteja em nós, esteja sobre nós, todos os dias das nossas vidas. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém.